Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos a mais um Chá Literário. Hoje a gente vai falar de um livro que eu tô querendo falar faz alguns meses, mas por ser um livro tão poderoso, tão forte, tão visceral, eu tive que esperar passar pelo menos uns 6 meses para passar, para eu poder digerir. Então hoje a gente vai falar sobre Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Gente, seguinte, comecei a ler esse livro, não foi por indicação de ninguém, simplesmente vi a capa na internet. É uma capa que, querendo ou não, apesar, acredita, o que você vê é o que você vai ter. Então, como a capa já passou muito isso pra mim, eu pensei, bom, pode ser que seja uma história que tenha um pouco de felicidade, apesar de se tratar de uma vida pequena. Então eu não pensei realmente que seria algo tão forte, tão visceral como acabou sendo. Então aqui a gente tem aqui mais um, né? Mais um calhamaço. Esse daqui é bem grandinho, tá? Uma Vida Pequena tem 880 páginas. É um livro que tem ótimas reviews de tantos jornais de lá de fora, também outras pessoas e também vamos colocar assim que são influentes no meio, também sites e também, lógico, como revistas e jornais como The New York Times. E ele também foi finalista do Man Booker Prize de 2016, salvo engano. Então o que a gente vai ter é o seguinte, pelo menos para mim, o que a capa sintetiza é uma imagem de dor. Isso daqui, a proposta, depois de muita pesquisa, e tem aqui também no final do livro, certo? Tudo anotado. O nome dessa foto é The Orgastic Man, ou seja, é para basicamente o cara tá tendo um orgasmo e eu não conheço muitas pessoas que quando tem um orgasmo ficam com essa cara. Mas isso é sem brincadeira. Depois que você começa a ler Uma Vida Pequena, você vai entender realmente o porquê muitas vezes tudo que pode dar prazer aos outros para o personagem principal causa dor, sofrimento, ansiedade e tudo de ruim que você puder imaginar. Então vamos pegar basicamente desde o começo que vai seguir até o final do livro. A gente tem quatro amigos que se formaram na faculdade e foram para Nova York. Eles se conheceram na faculdade. Então, entre esses amigos, nós temos o Willen, que é um cara muito bonito. Ele é a personificação de todo aquele cara que hoje em dia é chamado de padrãozinho, mas é aquele cara por quem a gente teria uma queda e tanta. A gente vai ter o JB, que é um artista plástico e que é mais ali ligado nas coisas do basicamente artística, mas mesmo assim ele é um cara que é bem afortunado com a vida, sabe? Ele não tem uma vida pequena, não no sentido de se ter uma vida pequena em necessidades, mas eu acho que o que esse livro, além de trazer para nós, que é o sofrimento do Jude em si, a gente começa a ver que tantas outras vidas que andam atrás da vida do Jude ou ao lado da dele, a gente consegue realmente ver que também são vidas pequenas em algum sentido. Então é quando a gente começa a parar para ver que, bom, não só a minha é pequena, mas a de outras pessoas também podem ser pequenas. Mas a do Jude é realmente assim, é excruciante a dor. É realmente muito, 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 muito pesado. Apesar de ter sido uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, é, é uma. Não tenho o que falar. É uma coisa doentia, é uma coisa doente, é uma coisa que vai te deixar mal. Então já pega desde o começo, cuidado com os gatilhos. Isso daqui, gente, eu sempre falo cuidado com gatilhos e eu nunca presto atenção nos meus próprios gatilhos. Eu tinha tudo para não ler esse livro e mesmo assim eu quis ler porque, bom, vamos ver se realmente alguém conseguiu chegar perto de colocar todas as mazelas, de colocar todas as dores e realmente conseguiu. Hanya, para falar a verdade, foi além, Hanya foi extra. Como ela mesma disse em várias entrevistas que eu vi depois, porque eu acabei ficando obcecado. Como sempre eu fico depois de uma leitura, eu acho que eu nunca mais vou encontrar nada do mesmo tamanho, nada do mesmo valor. É o que aconteceu esse mês agora com Me Chame Pelo Seu Nome, tanto o filme quanto o livro. Eu não consigo parar de pensar, eu só quero ir pra Itália e como seria bom viver um amor daquela maneira, mas não vai acontecer. Mas eu acho que o bom de um livro é isso, é quando você realmente consegue se conectar de uma forma tão não positiva, mas de uma forma tão forte com o protagonista ou com qualquer outro personagem. Então aqui o Jude é a personificação do sofrimento. Então o que a gente vai ter? O Jude é um cara que conforme vai passando a leitura, e essa leitura vale ressaltar que começa em um momento... Gente, só para vocês verem,
A diagramação, para mim, tá muito boa, mas o que faltou é que realmente eu acho que ficou muito não espaçado. Eu acho que ficaram bastante letras pequenas e, bom, como vocês mesmos podem verem, ó, realmente não tem um espaçamento como que a gente pode colocar alguma coisa final. Realmente, se você pegar de longe para ver, a página é basicamente quase completamente colocada, né? Preenchida com as letras. Então chega uma hora em que você realmente vai quebrar o tombo, tá? O tombo vai quebrar, sempre vai quebrar. Num livro de 880 páginas, em brochura, não teria como não quebrar o tombo. Então isso daqui basicamente vai quebrar, a não ser que você compre na versão em capa dura. Não tem ainda em português, é óbvio, a gente não tem muita coisa em português, mas é uma coisa que vai acontecer. Então o que a gente vai ter, a gente vai acompanhar o Jude tanto no futuro quanto no passado, mas muito mais no presente, que é onde essa história toda se desenvolve. O Jude é um cara, como eu estava falando, a história é centrada em 4 amigos, que é o JB, o Willen, tem o Malcolm e tem o Jude. Todos eles a gente consegue ter uma ideia da família ou do que aconteceu antes, não tanto com o Willen, mas JB e o Malcolm a gente tem uma ideia muito clara, porque é exposta e muito mais do que exposta, tá ali nas linhas e a gente está sempre sendo lembrado de como, do quão afortunado eles são. Mas tanto o Willen, mas muito mais o Jude, a gente nunca consegue saber o que aconteceu com ele para ele ser daquele jeito. E o Jude é um sujeito muito que a gente poderia colocar como estranho. Então o que acontece? Ele é muito calado, ele é um cara que teve uma vida difícil, ele teve uma história complicada, um passado tenebroso, a gente sabe disso. Não tem como não saber. A propósito, fizeram muita piada com o Sérgio Moro na capa desse livro. Gente, sério? Sério, eu ainda não consigo ver. Mas tudo bem. Então o que acontece? O Jude, ele tem essa coisa de ser mais resguardado com ele mesmo. A gente nunca vai saber o porquê, mas a gente começa a descobrir motivos e razões a partir do momento em que a narrativa vai se revelando. Então o que acontece? Uma hora ou outra a gente conhece um pouquinho da história dele, daí já retorna lá para um futuro. Daí logo depois, lá no futuro, quando uma coisa acontece, você é jogado de volta no passado e daí você é estilhaçado por cada pedaço da memória do Jude e é onde você vai entender o porquê a vida dele é realmente uma vida pequena, o porquê ele é um cara tão traumatizado, todas as coisas que aconteceram. Gente, vamos ressalvar o que é uma história, um livro, para se falar a verdade, que vai se tratar de todos os tipos de abusos que são possíveis de serem, sei lá, na Terra existentes. Aqui a gente vai ter abuso psicológico, aqui a gente vai ter abuso sexual, aqui a gente vai ter abuso físico, aqui a gente vai ter autoabuso, se assim pode se dizer, aqui vai ter suicídio, aqui vai ter mutilação, aqui vai ter ansiedade, depressão. E mais do que isso, você vai ver como que muitas vezes uma pessoa muito maltratada pela vida não consegue se levantar, mesmo tendo durante o presente e até no futuro dela pessoas que querem ajudá-la. Porque a gente sabe que realmente pessoas que foram vítimas de certas coisas tendem a ser um pouco mais duras, né? Não são umas pessoas boazinhas, são pessoas que são mais assim, como a gente coloca, mordida pela vida. Então a gente fala, ó, aquele ali já está vacinado. Mas o Jude não, o Jude parece que ele nunca conseguiu abandonar tudo aquilo que aconteceu com ele como criança. E pior do que isso, eu não sei na vida real como se supera alguma coisa. Eu, na verdade, como pessoa, não sei se existe superação. O que eu acredito que muitas vezes possa existir é você ter uma certa evolução, certo? Você vai parar por um momento ou por momentos de sofrer por aquilo, vai aprender a tirar de letra, mas você nunca vai conseguir superar num total. Numa totalidade você nunca vai conseguir. Então aqui a gente tem abandono, aqui a gente tem pedofilia, aqui a gente vai ter loucura. Então realmente é um livro que é muito pesado. Então o que eu posso recomendar? Pensa bem antes de ler. Pensa bastante, mas a partir do momento em que você lê, você não vai sair a mesma pessoa dessa leitura. A mesma pessoa que você entrou, você não vai sair. É um livro que vai te ensinar a ter muito empatia. Você vai, porque a gente tem que ter empatia pelas pessoas com quem a gente cruza no caminho. Mesmo a gente falando isso, às vezes a gente não tem, mas é um livro que vai mostrar pra gente realmente como ser um pouco mais empático, como tentar ao menos isso. E é impossível
tem duas formas, né, que eu coloco aqui de 8 a 80. Ou você vai amar o Jude e se relacionar muito com aquilo, ou você vai detestar ele porque tem esses dois extremos. E durante a narrativa e durante a literatura do livro em si, eu por vezes me peguei amando o Jude, querendo ajudá-lo, e muitas vezes eu ficava só, meu, já deu, eu já cansei, eu não aguento mais ele. E não é somente por ele ser dramático ou por fazer um drama, é porque pessoas que estudam psicologia, né, ou que são formadas já nessa área, tanto na psicologia comportamental quanto freudiana, ou até mesmo psiquiatras sabem isso de uma maneira mais clara, e pessoas que também por fora estudam isso, de que algumas pessoas não conseguem superar os passados, principalmente quando ele é cravejado de traumas. E aqui você pode ter certeza que você vai encontrar gente, mas está cravejado inteiramente de traumas. São 880 páginas cravejadas de traumas. Apesar de ter uma história bonita, de ter uma redenção, de ter um encontro do amor, o Jude nunca vai conseguir ver que é apto para aquilo ou que ele é merecedor daquilo. Ele sempre vai ser aquele menino que foi abusado e que acha que merece só o pior, mesmo quando você sabe que ele não merece o pior. Você torce por ele, você quer dar o melhor para ele. Muitas vezes a minha vontade era de pegar ele no colo, de abraçar e falar: Jude, cara, vai ficar bem, vai dar certo isso vai passar também. Só que é incrível você ver o quão degradante chega o ser humano. Eu acho que o que me deixou muito mal nessa leitura foi ver que, apesar de ter pessoas maravilhosas no mundo, ainda existem pessoas muito más e que talvez, às vezes, a maldade é a maioria. E depois a pessoa não quer saber como você vai ficar ou pela pessoa com quem ela fez mal vai ficar. Não tem importância isso. Ela vai seguir a vida dela muitas vezes, gente, muitas vezes ilesa, tá? Porque foi o que aconteceu aqui. Eu fiquei com muita raiva durante essa leitura. Me fez lembrar de várias coisas do passado. Gente, vou ressalvar que não sofri 10% do que o Jude sofreu, então não tirem conclusões precipitadas. Mas é porque eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa, então nas literaturas e nas leituras que eu faço, eu simplesmente ou vou me relacionar com um personagem, ou eu simplesmente vou detestar ele, mas mesmo detestando, sempre tem alguma coisinha com que eu faço com que me relacione com ele. Eu não sei se vocês entenderam, ficou um pouco confuso, mas deu para entender. Então, durante muito tempo, eu fiquei com muita raiva porque me lembrava muitas coisas, muitos acontecimentos e muitas pessoas, e não somente de acontecimentos comigo, eu falo de acontecimentos num geral, na sociedade, contra as outras pessoas, e eu acho que isso vem de pessoas que têm, não estou me colocando acima, Deus me livre, nunca quero isso, mas de pessoas que têm uma sensibilidade maior mesmo para as coisas da vida, e eu acho que é onde dá uma batida ali com um apanhador no campo de centeio, porque é realmente alguém que sente demais e que o mundo às vezes não é suficiente ou somente aquilo que o mundo oferece não é suficiente. Eu peguei algumas partinhas somente, ó, como vocês podem ver, tem poucas marcações, certo? Porque senão isso daqui eu marcaria sempre basicamente inteiro o livro, porque é um livro que mexeu muito comigo, mas é uma literatura que vai te enriquecer e ao mesmo momento vai fazer você abrir os olhos para ver como que uou, o mundo está realmente virado do avesso e a gente não sabe mais o que fazer. E o que fazer quando alguém que você ama tanto está desmoronando ao seu lado? Qual é a decisão não mais lógica, mas a mais humana a se fazer? E daí às vezes você não sabe. Então leiam, não vou falar nada porque senão será spoiler. Tá bem difícil de gravar hoje aqui, tá tendo carro de som na rua, tá tendo obras, então eu acho que um som ou outro vocês vão ouvir. Eu peço desculpas por isso, mas leiam Uma Vida Pequena porque vai narrar realmente isso, vai narrar como que uma pessoa que nasceu para ter uma vida tão grande como todos nós nascemos para ter essa vida tão grande que a gente se dedica a ter, às vezes por influências do passado ou por influências que aconteceram agora ou que irão acontecer no futuro, você não consegue se desenvolver no seu máximo para ser aquela pessoa. Mas como mesmo assim o mundo também está cravejado de pessoas boas e que vão querer te abraçar, mesmo que você acha que não mereça ser abraçado, mesmo que você se sinta sujo e que por mais que julguem, ainda existem pessoas boas nesse mundo que vão fazer com que você se sinta alguém bem, que você se sinta alguém realmente amado. Tem algum pedacinho aqui, vamos colocar que o Jude revela algumas coisas em que, se eu falar, vai ficar realmente como spoiler, então não tem como tá passando isso,
mas tem algumas partes em que realmente você vai ver que o sofrimento dele é realmente muito grande. Então, tem uma vez aqui que eu acho que, pelo menos para mim, mais do que o final e mais do que as partes em que acontece tudo o que acontece, é algo que deixa muito forte e você vê como que é a dedicação muito mais do que um amor de uma amizade e de uma empatia tão grande como a do Willen pelo Jude. Eu acho que é a única parte em que eu consigo talvez não só esboçar um sorriso, mas realmente sorrir, porque é muito bonita a dedicação que o Willen coloca nele para fazer ele ver que ele realmente é amado e que ele realmente vale a pena, sabe, a dispor de tudo que todo mundo falou, sabe, desprezando tudo que todo mundo já fez para ele. Então tá assim. Às vezes os sonhos são tão vívidos, tão reais, que ele leva minutos, uma hora, para voltar à vida, para se convencer de que a vida de sua constância é de fato a vida real. Às vezes ele acorda tão distante de si mesmo que não consegue nem lembrar quem ele é. Onde estou? Pergunta desesperado. E depois, quem sou eu? Quem sou eu? E então ele ouve, tão próximo ao ouvido que parece que a voz tem origem dentro de sua própria cabeça, o feitiço sussurrado de Willing. Você é Jude St. Francis. Você é meu amigo mais antigo e amado. É filho de Harold Stain e Julia Altman. É amigo de Malcolm Irvine, de Jean-Baptiste Marion, que é o JB, de Richard Goldfarb, de Andy Contractor, de Lucian, de Elijah, de Pedro de Los Santos e dos Henrys. Você é um nova-iorquino. Você mora no Sorro. É voluntário numa ONG de artes. É voluntário numa cozinha solidária. É um nadador, um confeiteiro, um cozinheiro, um leitor. Tem uma bela voz, embora você não tenha cantado ultimamente. É um excelente pianista. É um colecionador de arte. Escreve lindas mensagens para mim quando viajo. É paciente, é generoso. É o melhor ouvinte que eu conheço. É a pessoa mais inteligente que eu conheço, sob todos os aspectos. É a pessoa mais corajosa que conheço, sob todos os aspectos. É advogado. É o chefe do departamento de litígios. Ama seu trabalho, se dedica bastante a ele. É um matemático, é um lógico. Tentou me ensinar, vez após vez. Foi tratado de uma maneira horrível, mas conseguiu dar a volta por cima. Sempre foi você mesmo. Willen fala e fala, enfeitiçando-o de modo a trazê-lo de volta para si, e durante o dia, às vezes dias depois, ele lembra trechos do que Willen falou e os guarda no coração, tanto pelo que ele disse quanto pelo que não disse, pelo jeito como não o definiu. Mas à noite fica aterrorizado demais e perdido demais para reconhecer isso. Seu pânico é real demais, desgastante demais. E quem é você? Pergunta olhando para o homem que o abraça, que está descrevendo alguém que ele não reconhece, alguém que parece ter tanto, alguém que parece ser uma pessoa tão invejável e amada. Quem é você? O homem também tem uma resposta para essa pergunta. Eu sou William, diz ele, e nunca vou desistir de você. Então, nessa parte aqui, para mim, foi realmente mais do que um tapa na cara, mas eu acho que foi uma recarga de boas coisas depois de tantas coisas ruins que aconteceram, porque você se pega torcendo pelo Jude tantas vezes e na hora que você tá torcendo e vai dar certo, acaba uma coisa ou outra não dando certo e você começa a se desgastar e você basicamente vira o Jude. E eu vou falar do meu ponto de vista, você só não vai se relacionar com o Jude ou ter dó do Jude ou achar ele dramático demais se você for uma pessoa que no lugar do coração tem uma pedra, e realmente é isso que eu acho, porque não tem outra explicação. Não tem como ficar indiferente quanto a um personagem como o Jude. Então, muito mais do que uma história de uma vida pequena, de uma história de salvação, é uma história sobre excessos. E por muitas vezes você vai achar que está realmente excedida nas coisas que, oh, caramba, a escritora, como ela mesma disse em várias entrevistas, foi extra, colocou sofrimento extra, sabe, colocou um monte de coisa extra, mas às vezes realmente é assim. Às vezes uma criança, um guri ou uma guria tá passando por essas mesmas coisas nesse exato momento em que eu gravo esse vídeo, em que você está assistindo esse vídeo, ou aconteceu com você, ou aconteceu com um amigo, e você nunca sabe quais são os resquícios que vão ficar na cabeça da pessoa. Mas muito mais do que isso, é bom ver o quanto de vida há dentro de uma vida, mesmo que ela ainda seja pequena. Então, gente, fica, né? Ok? Então, gente, fica a recomendação desse livro
que apesar de eu ter lido em 3 semanas só, e eu nem estava de férias, foram 3 semaninhas que eu li rápido, porque a partir do momento que você pega para ler, você não consegue parar. Eu sei, tem muita coisa, realmente tem muita coisa, mas não faz diferença nenhuma, gente. Na hora que você começa, você tá tomado por aquilo e daí já não tem mais o que fazer, é aquilo e acabou. Então fica a recomendação, Uma Vida Pequena, da Hanya Nagihara. Gente, leiam, deixem aqui embaixo nos comentários se você já leu, o que você acha, mesmo sendo positivo, mesmo sendo negativo, mesmo que divirja da minha opinião, né, que seja divergente, simplesmente deixa e faça mais indicações de livros desse, vamos colocar, naipe, apesar de não ser uma coisa que eu gosto muito de sofrer lendo, porque eu gosto de ler para sair da minha realidade e não para me ver nela, mas deixem aí o que vocês acharem e mais recomendações, tudo bem? Então é isso. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigado. Se inscrevam no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí embaixo e a gente se vê na próxima. Até mais.